Como podemos ter certeza de que tudo que está na Bíblia é verdadeiro? A Bíblia merece confiança, professor? Totalmente. Eu apresentei um dado ontem, e vou repetir esse dado, que é o seguinte. Cientificamente, quanto maior é o número de cópias de um documento e menor o espaço de tempo entre a cópia e o original, mais fiel é esse documento. Por quê? Porque se tem muitas cópias, você pode comparar essas cópias, se há harmonia entre elas, e descobrir se houve adulterações no texto. Dos escritos de Platão, nós temos 9 cópias. E o intervalo de tempo entre a cópia original são de 1.200 anos. Existe uma possibilidade de haver o texto sido corrompido, porque passou muito tempo, mas os críticos textuais que estudam isso, eles viram que não, realmente tem um espaço de 1.200 anos entre a cópia original, mas essas cópias são realmente de Platão. Tá? Agora, da Bíblia, queridos, aí é que é espetacular. Só do Novo Testamento existem cerca de 5.700 cópias. 9 contra 5.700. E o intervalo de tempo entre o original e as cópias? Tem cópias, pastor, com 40, 50 anos só. Tempo suficiente para quê? Para a pessoa que está viva naquela geração saber, esse texto aqui não está igual a 30, 40 anos atrás. E nunca existiu isso. Nenhum registro disso. E as variantes textuais, professor? Então o que acontece? Dos livros antigos, não existe nenhum, pode dizer isso na universidade para o professor que quiser, e ele provar o contrário, eu duvido. Não existe nenhum livro antigo com tantas cópias como a Bíblia. Para que os críticos textuais possam comparar e ver, não, realmente, era assim que estava no original. Sabe qual é a outra evidência? Que eu não falei ontem, mas eu falo, pastor, das variantes. Queridos, a probabilidade de a Bíblia conter adulterações é praticamente zero. Só não vou dizer zero, porque dá 99,9%, mais ou menos. Vocês sabem como que os maçoretas copiavam a Bíblia? Os maçoretas eram escribas judeus. E eles copiavam a Bíblia à mão. Olha como era o processo de redação deles. Eles pegavam o original, contavam quantas palavras tinha cada um. Então, por exemplo, vamos copiar o Evangelho... Não, vamos copiar um exemplo, o livro de Gênesis. Eles contavam quantas palavras tinham no texto original em hebraico. Um exemplo, eu não sei quantas tem. Digamos que tivesse 1 bilhão de palavras. Eles copiavam tudo. E sabe o que eles faziam? Eles iam contar as palavras da cópia. Se não constasse 1 bilhão, como na original, constasse 1 bilhão e 1, eles jogavam fora todo o trabalho e começavam tudo de novo. De tanta reverência para com a Bíblia e de medo de errar. Então, o trabalho dos maçoretas torna praticamente, não digo impossível, porque o ser humano é falho, mas praticamente impossível a Bíblia ser adulterada. E aí entra a questão que o pastor falou das variantes. Tem manuscritos que apresentam algumas palavras diferentes de outras palavras.
Tá? Vou dar um exemplo. Em Apocalipse 22, vou dar um exemplo de variante para você. Vestiduras do Cordeiro, 14, obrigado, pastor. Apocalipse 14, queridos. Capítulo 14, versículo 22, 14? É o capítulo 22, verso 14, queridos. Está assim, ó. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade através dos seus portais. Aqui tem uma variante em alguns manuscritos. Ao invés de sangue do Cordeiro, está lei. Bem-aventurados aqueles que obedecem à lei. Por que que isso aconteceu? Não foi uma desonestidade, é que a palavra sangue e lei no grego são muito parecidas. Uma é entolé e outra stolé. Então é muito simples, por causa de uma letrinha, o cara confundir. Só que os críticos textuais estudam e veem o seguinte: bom, essa variante aqui demonstra que o copista cometeu um erro, então nós vamos fazer o quê? Vamos olhar outros manuscritos, e aí, o maior número de manuscritos que tiver a palavra, é essa que é a palavra certa. E os mais antigos, né? E os mais antigos, isso também é um critério, pastor, muito importante. Porque quanto mais antigo, mais perto ele está do original, né? Agora, você vai descobrir quando um manuscrito é mais antigo que o outro no curso básico em teologia. Olha aí, ó. Isso aí vai ser uma bênção vocês aprenderem isso. Tá? Então, eu vejo, essas variantes, é possível detectá-las e elas não mudam a teologia bíblica. Elas não mudam o personagem central da Bíblia, que é Cristo. Elas não afetam as doutrinas da Bíblia, porque nós temos os outros textos para comparar, né? E temos a própria Bíblia para comparar com ela mesma. Então, meus amigos, pode ter certeza, pelo número de cópias e o curto espaço de tempo entre a cópia original de vários livros do Novo Testamento, esse é o livro mais confiável que existe na humanidade. A humanidade não tem outro livro mais confiável do que esse. Amém? Querido Senhor, obrigado pela luz da sua palavra, obrigado por ela nos mostrar o caminho que conduz à salvação, que é Jesus Cristo. Obrigado pelas coisas que aprendemos aqui. Talvez, Senhor Deus, não tenhamos concordado com tudo, mas isso não é o problema. O que pedimos, Senhor Deus, é que naquilo que nós discordamos, que o Senhor nos dê sabedoria para percebermos se estamos corretos ou não em nossos conceitos. Mas, Senhor, aquilo que está na sua palavra, que o Senhor nos dê humildade para aceitarmos, independente dos nossos gostos e preferências pessoais. Somos pecadores, Senhor, não somos melhores do que ninguém. Mas nós confiamos que se abundou o pecado no mundo, superabundou a graça de Jesus. E é amparados nesta graça, que é extremamente maior que os nossos pecados, é que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, dá-nos a vida eterna, prepara-nos para o seu reino e faça com que prosperemos neste mundo enquanto aguardamos ao Senhor Jesus. Pois nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Salvador. Amém.